Eu sou Franciele Krutkiewicz e a minha pesquisa é essa. Bom dia, todo mundo que estiver assistindo, né? Meu nome é André e eu tô aqui com a Franciele. Certo? Em primeiro lugar, Franciele, muito obrigado por participar da série Minha Pesquisa é Essa, do Cientificidade. É um prazer poder estar te entrevistando aqui hoje. Oi, todo mundo. Oi, pessoal do Cientificidade. Oi, André. Para mim é um prazer ter sido convidada e para falar um pouco da minha pesquisa. E bora lá. Beleza, então. Primeira coisa que eu queria que você falasse aí é comentar um pouco aí sobre a tua formação acadêmica, né? Tua trajetória acadêmica até onde você está agora. Ok. Então, eu sou formanda da UDESC no curso de licenciatura em Química. E então vou contar um pouco da trajetória de como eu quis fazer primeiro o curso. Então, a primeira coisa que eu decidi cursar Química e ser uma cientista porque durante as minhas aulas de Química no ensino médio eu fui inspirada por um professor que ministrava a disciplina muito bem. E aí, por isso que eu decidi seguir na área acadêmica e cursar Química. E aí, quando eu estava no último ano do ensino médio, a UDESC abriu o curso de licenciatura e eu vi a oportunidade que eu precisava para cursar Química em uma universidade pública e de qualidade. E eu entrei na segunda turma do curso. Quando eu estava na UDESC, eu sempre tive na cabeça que eu queria ser cientista. Então, a minha ideia era participar da iniciação científica, que é um primeiro passo que a gente tem a oportunidade de aprender a profissão de cientista já fazendo a graduação. E aí eu fiz a minha iniciação científica com o professor Sérgio Henrique Penzin, na área de polímeros na UDESC. E aí, quando eu estava na graduação, eu também tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras. E aí eu também tive fiz um pouco de pesquisa, eu fiz um estágio relacionado com uma missão espacial, que foi até um cometa. Então, isso foi um estágio que eu fiz de 5 meses na França. Também me deu a oportunidade de ter contatos para conseguir o doutorado agora, aqui na França e na Alemanha. Então, eu fiz a minha graduação entre 2011 e 2016, com esse período de intercâmbio. E aí, quando eu estava no mestrado, eu trabalhei na UFRJ, no Observatório do Valongo, na parte de astronomia e astroquímica. E agora, no doutorado, eu estou em 2 universidades. A Universidade de Aix-Marseille, que fica no sul da França, e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que é em Munique, na Alemanha. Poxa, legal. Sempre gosto de ouvir essas trajetórias acadêmicas que começam assim com um professor inspirando a gente no ensino médio. Eu acho super legal isso. Então, eu vou te pedir para você explicar de uma forma resumida qual que é a pesquisa que você realizou no mestrado ou a que você está realizando agora no doutorado. Qual delas você preferir falar? Então, a minha pesquisa do mestrado e do doutorado, elas são da mesma área da astroquímica. Eu estudo o tema é relacionado. E na astroquímica eu trabalho com uma área que ela se chama astroquímica experimental. Então, eu trabalho no laboratório estudando as propriedades de moléculas que a gente encontra no espaço. Então, por exemplo, no espaço a gente tem as mesmas moléculas parecidas que a gente tem na Terra, como a água, o monóxido de carbono, e elas estão na fase gasosa ou na fase sólida. Na fase sólida, por exemplo, elas estão na forma de gelo. Então, a gente tem gelo de água, gelo de monóxido de carbono, e é um exemplo. Então, os principais componentes desse gelo no espaço, como eu já disse, são moléculas simples, e o meu trabalho é replicar esse gelo no laboratório. Então, eu uso uma câmara experimental que trabalha com temperaturas e pressões muito baixas, para ter as condições físicas próximas ao do espaço. Então, seriam
temperaturas de 10 Kelvin, que é menos 263 graus Celsius, ou a pressão baixa seria 10 na menos 10 milibar. É um pouquinho mais diferente, acho que é mais fácil relacionar com a temperatura. E aí eu reproduzo esse gelo no laboratório e eu estudo uma propriedade desse gelo que vai ajudar a gente a entender os dados que são obtidos com o telescópio. Então, uma das técnicas que eu uso no laboratório é a espectroscopia do infravermelho, que também é uma técnica muito utilizada nos laboratórios de química em geral para estudar as propriedades de materiais. E então, utilizando a espectroscopia do infravermelho, eu obtenho o espectro no infravermelho desse gelo e eu comparo esse espectro com o espectro obtido pelo telescópio, e aí eu posso ter uma ideia, por exemplo, da composição dos gelos do espaço. Nossa, super interessante, acho maravilhoso como essa aplicação da química, né, na astronomia é uma coisa que a gente não pensa muito, a gente pensa mais aqui na Terra, né? E eu também sempre gostei bastante de astronomia, talvez não tanto quanto você, mas eu acho super fantástico, né, como a gente pode utilizar esses equipamentos e essas técnicas que a gente normalmente utiliza no laboratório para realmente estudar uma coisa que acontece a milhões de quilômetros aqui da Terra. Acho uma pesquisa super, super fantástica. Sim, e acho que é legal comentar também que a química que a gente aplica no laboratório aqui na Terra é a mesma química que tem no espaço, então as matérias que eu tive no curso da UDESC me ajudaram a entender a química do espaço também. Perfeito. A pergunta que eu vejo ser mais jogada assim, quando se fala de astronomia, que é qual é a contribuição que isso pode trazer para a sociedade? Porque geralmente a gente, não sei se você já escutou alguma vez, mas já escutei de pessoas tipo, legal, beleza, entendi como é que funciona um asteroide a milhões de quilômetros da Terra e como é que isso impacta na minha vida. Uhum. Eu acho que a questão do asteroide é mais fácil de relacionar, porque, por exemplo, recentemente a NASA lançou uma sonda para impactar com o asteroide em caso para testar se algum dia um asteroide chegar próximo da Terra, a gente conseguir desviar ele da órbita e daí proteger a humanidade. Então essa é uma aplicação prática, mas no caso da astroquímica, eu diria que a gente faz uma pesquisa de base. Então realmente sei lá, eu não consigo dizer que a minha pesquisa atualmente ela vai impactar em daqui 5 anos da vida das pessoas. Igual, sei lá, seria para a questão da química industrial, ou mais bioquímica, essas áreas mais, sei lá, talvez clássicas da química. Mas, por exemplo, eu lembro que quando o pessoal estava estudando, começou a estudar as propriedades, por exemplo, da atmosfera de Vênus, descobriu que o planeta ele era muito mais quente, a superfície do planeta é muito mais quente do que deveria ser. E o que acontece lá é que o Vênus tem um efeito estufa, e o fenômeno do efeito estufa foi primeiro visto em Vênus, e aí a gente começou a entender melhor esse problema aqui na Terra. Então, acho que essa é uma aplicação prática uma aplicação prática não, mas uma consequência da pesquisa relacionada à astronomia, a essa parte que tem um efeito mais direto na gente, na nossa sociedade. Uhum. Geralmente a pesquisa de base ela é um pouquinho mais difícil de correlacionar diretamente com o cotidiano das pessoas, né? Mas é importante a gente saber que sem a pesquisa de base, a pesquisa aplicada ela nunca existe. Eu queria que você tentasse explicar a tua pesquisa de novo, só que dessa vez para alguém que nunca teve uma aula de química na vida. Ok. Essa pergunta sempre é um desafio. Uhum. Mas bora lá. Então, primeiro eu posso começar falando que no espaço a gente encontra
materiais e compostos que a gente também ouve falar no nosso dia a dia. Eu já citei o exemplo da água, por exemplo. Então, a água é um composto, mas o termo que a gente usa mais em química é que a água é uma molécula e que ela é importante para a gente e a água também se forma no espaço. Então, na astroquímica, a gente identifica esses compostos, essas moléculas, e a presença delas ajuda a obter mais informações sobre aonde elas estão no espaço. Então, por exemplo, as estrelas, elas se formam a partir de uma grande nuvem de gás, e a gente pode identificar as moléculas, como a água, que estão presentes nessa nuvem, e elas vão dizer alguma propriedade, alguma coisa sobre essa nuvem. Então, a gente pode observar, identificar essas moléculas e obter informações como a temperatura daquela nuvem, e com isso a gente pode entender melhor como as estrelas se formam. Show de bola, muito legal. De novo, muitíssimo obrigado por participar dessa entrevista. Acho ótimo, né, ter a oportunidade de entrevistar pesquisadores, principalmente pesquisadores fazendo algumas pesquisas tão interessantes quanto a astroquímica. Também muito obrigado para quem está assistindo o vídeo, certo? Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, checar as redes sociais do Cientificidade para vocês verem mais conteúdo como esse. Você vai falar alguma coisa antes do final do vídeo, Franciele? Obrigada, André. Obrigada, pessoal, que me convidou para fazer parte dessa conversa. Para mim é um orgulho ter feito parte do time da UDESC e ter sido essa ex-aluna. Eu aprendi bastante coisa nos meus anos da UDESC e foi um prazer participar dessa conversa. Obrigada.